Fala, sétimo ano, beleza? Então, vamos corrigir aquela nossa revisãozinha? Bora? Então, olha só, na questão de número 1, que você já tem no caderno de vocês, eu falo assim, ó. Peraí que o professor é míope, para enxergar aqui as anotações está difícil. Qual a relação entre o agronegócio e o estado da vegetação do Centro-Oeste? Beleza, olha só, gente. Quando você pensa na vegetação do Centro-Oeste, você tem algumas formas de vegetação, incluindo a Amazônia, tá? Porém, qual é o principal bioma que nós pensamos quando falamos de Centro-Oeste? Cerrado. Cerrado brasileiro, tá? E quando a gente olha para esse bioma, a gente tem que lembrar o seguinte, que lá nós temos atualmente mais ou menos 5% do que já foi o Cerrado um dia. O que indica que existe uma taxa absurda de desmatamento nessa localidade. Beleza? E qual que é a relação entre o agronegócio e esse estado em que se encontra o Cerrado? Galera, a gente tem que lembrar que durante as décadas de 60, 70, mas principalmente ali 70, a ditadura militar ela vai estimular a ida de milhões e milhões de brasileiros, principalmente aqueles que tinham mais grana, tá? Para a região centro-oeste e também para a norte, com a intenção de desenvolver o agronegócio no território nacional. Beleza? Então a ditadura militar, ela basicamente vai dizer o seguinte, olha só, você quer ficar rico com a exploração do agronegócio? Então parte para o centro-oeste, parte para o norte, porque eu vou te dar terras. Ou, como também aconteceu, vendia terras por preços muito baixos. Tá? O que acabou acontecendo enquanto consequência dessa política desenvolvida pela ditadura militar? Além de um genocídio de populações indígenas, você também teve um índice de desmatamento muito expressivo nessa localidade. Tá? Tanto que hoje em dia o centro-oeste brasileiro ele é conhecido como celeiro brasileiro, porque é de lá que vem a maior parte da soja exportada pelo Brasil, beleza? E esse cenário é derivado dessa conjuntura que eu acabei de conversar com vocês, beleza? Então você pode escrever assim no caderno, lembrando que se eu estiver falando muito rápido, você pode diminuir a velocidade do vídeo, você pode voltar quantas vezes você quiser, tá? Então qual é a relação entre o agronegócio e o atual estado da vegetação do Centro-Oeste? Coloca assim, o atual estado em que se encontra o Cerrado é derivado das políticas de atração populacional da ditadura militar para as regiões centro-oeste e norte, vírgula, o que gerou um profundo desmatamento e genocídio de populações indígenas. Ponto final. Beleza? Vamos para o número 2, letra pequenininha, me quebra. Por que a região sudeste... agora melhorou. Por que a região sudeste possui a maior população absoluta do Brasil? Galera, vamos lembrar o seguinte. A região sudeste, durante o século XVII... século XVII não, perdão. Não, século XVII e XVIII, tá? Vai ser a principal região em que nós vamos ter a exploração de minerais metálicos, pensando principalmente no ouro. Tá? Minas Gerais, região sudeste, tem esse nome por conta da exploração de minerais metálicos, de metais, beleza? Obviamente, a gente também tinha essa exploração ocorrendo no Centro-Oeste, em parte do Centro-Oeste, o que vai explicar a interiorização do território brasileiro. Já conversamos sobre isso em bimestres passados, tá? Como que o Centro-Oeste ele começa a ser explorado quando você tem a busca por minerais metálicos, principalmente ouro ali nas Minas Gerais, e conforme essa exploração vai ocorrendo, populações vão interiorizando, vão entrando no território brasileiro, explorando também o Centro-Oeste, tá? Porém, nesse momento, você vai ter a troca
né, durante o ciclo do ouro da capital brasileira, saindo do Nordeste, Bahia, passando para o Sudeste. Tá? Por quê? Basicamente porque colocar a capital brasileira no Rio de Janeiro facilitaria a administração dessa exploração econômica, isso no século XVIII. Tranquilo? Então, o Sudeste, o Rio de Janeiro, se torna a capital do Brasil para facilitar a administração do ciclo do ouro que se desenvolvia no Brasil naquele período, principalmente no século XVIII. Tá? Então, você já tem a região Sudeste se tornando um grande polo de atração populacional, recebendo uma centralidade dentro da política econômica do Brasil por conta dessa administração que vai ser desenvolvida a partir do Rio de Janeiro. Tá? Na sequência, você vai ter no século XIX o desenvolvimento do ciclo do café, em que você vai ter São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente ali naquelas porções do território, um pouquinho do sul também, tá? Onde você tinha a extensão da terra roxa, o tipo de solo mais fértil do Brasil, beleza? Em que ali você tinha o plantio de café. E o ciclo do café, galera, ele vai ser um ciclo econômico importantíssimo para o Brasil. Até hoje o Brasil é extremamente conhecido na Europa pelo café que ele produz, que ele exporta. Inclusive o café que você toma no seu dia a dia não é o mesmo café que o Brasil exporta, tá? São tipos de cafés bem diferentes. O que o Brasil exporta é muito melhor, de muito maior qualidade. Beleza? Então, na sequência, no século XIX, você vai ter o Sudeste centralizando, né, a produção de café brasileira. E aí, por conta tanto do ciclo do ouro, como também do ciclo do café, você vai ter a construção de uma série de infraestruturas de transporte. Então, eu estou falando de rodovias, eu estou falando de ferrovias, né, que tinham o principal foco de pegar o produto produzido, levar até o porto e exportar esse produto para a Europa. Beleza? Então, você já tinha ferrovia, você já tinha rodovias, tá? E principalmente, como o Sudeste já vinha se tornando um grande centro econômico, né, desde o século XVIII, um pouquinho ali do século XVII também, mas principalmente do século XVIII para frente, né, você tinha uma atração populacional, você já tinha a formação de um mercado consumidor, tá? Não era um grande mercado consumidor, mas já era um mercado incipiente ali se formando. Então você tinha infraestruturas, mercado consumidor. Então, durante o século XX, principalmente pensando no governo de Getúlio Vargas, o que Vargas vai focar? Vargas vai focar em desenvolver a indústria de base brasileira. Então, ele vai olhar para o Sudeste e pensar, cara, aqui eu tenho infraestrutura de transporte, aqui eu tenho um mercado consumidor, pô, vou investir aqui na região Sudeste. Sem falar que durante o século XX, as principais burguesias que tinham mais grana no Brasil eram as burguesias do Sudeste, beleza? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, principalmente São Paulo. E vamos lembrar, a indústria de base brasileira, ela é oriunda de uma política estatal do governo brasileiro, porém recebe um aporte significativo. A maior parte do dinheiro utilizado foi do governo brasileiro. Porém, uma parte também expressiva veio do setor privado, veio das burguesias do café do Sudeste. Então, Vargas vai se utilizar da infraestrutura, do mercado consumidor e do dinheiro das burguesias da região Sudeste para desenvolver a indústria de base brasileira. E tudo isso concentrado no Sudeste. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. E obviamente, quando você tem essa região, né, mais desenvolvida, né, com indústria se desenvolvendo ali no início do século XX, você vai ter uma atração muito maior de fluxos migratórios, principalmente do Nordeste para lá. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. A região Sudeste, desde o ciclo do ouro, passando pelo ciclo do café, para na sequência protagonizar a indústria de base, se torna a região mais desenvolvida do Brasil. Por conta disso, passa a atrair grandes fluxos migratórios. O que explica
até hoje, a maior concentração populacional nesta porção do território nacional. Ponto final. Beleza? Galera, 3. O que é Matopiba? Matopiba é uma sigla, formada pelas iniciais dos nomes de 4 estados, tá? É Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A maior parte desses estados estão concentrados aonde? Na região Nordeste. Basicamente são os estados em que você tem uma crescente do agronegócio. São os estados em que o agronegócio mais cresce, se desenvolve no Brasil. Obviamente com taxas de desmatamento muito expressivas. Não só desmatamento, como concentração fundiária, conflitos por terra. Porém, quando a gente pensa em Matopiba, a gente pensa nos 4 estados brasileiros, em que você tem um grande crescimento do agronegócio, tá? E, um grande foco na produção de soja e também de pecuária, pensada para o mercado externo principalmente. Tá? Bahia, inclusive, tem um grande foco dentro disso. Né? O agronegócio na Bahia tem crescido muito nos últimos anos. Beleza? Então escreve assim no seu caderno. São os 4, o que é Matopiba, são os 4 estados brasileiros em que o agronegócio tem crescido com grande força nos últimos anos. Ponto final. Questão de número 4. Quais as sub-regiões que compõem o Nordeste? Comente sobre elas. As 4 sub-regiões, galera, são Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Já pode até escrever aí como resposta no seu caderno, tá? Agora, vamos comentar sobre cada uma delas. Escreve assim no seu caderno. Zona da Mata, 2 pontos. Deixa eu pegar aqui minhas anotações para falar bonitinho para vocês. O negócio é enxergar, porque a letra tá pequenininha, né? Mas vamos lá. Cadê? Zona da Mata. Zona da Mata, não, região Sudeste. Um minutinho, galera. Aqui, hahaha. Escreve assim, ó. Zona da Mata, sub-região nordestina, vírgula, com vegetação de Mata Atlântica, vírgula, de clima tropical litorâneo, vírgula, abrigando as maiores cidades do Nordeste, com quase metade da população desta região brasileira. Ponto. Embaixo, coloca assim, ó. Coloca Agreste, 2 pontos. É uma sub-região de transição entre a Zona da Mata e o Sertão nordestino, vírgula, possuindo vegetação e climas com características dessas outras sub-regiões nordestinas. Ponto. É aquilo que eu já falei para vocês. Quanto mais próximo da Zona da Mata, mais você vai ter vegetação de Mata Atlântica e clima mais úmido. E quanto mais próximo do sertão, mais uma vegetação parecida com a caatinga e com um clima mais seco. Tá? E aí, ponto final. Embaixo você vai escrever sertão. 2 pontos. Área de clima semiárido, com vegetação de caatinga, aí abre parênteses, escreve xerófila, fecha parênteses, com
baixo volume de chuvas e longos meses secos, vírgula, apresentando latifúndios e pequenas propriedades. Ponto final. E aí, sobre isso, é sempre bom lembrar, né, que conforme o latifúndio ele vai se expandindo no sertão nordestino, esses pequenos proprietários perdem suas terras e migram para a zona da mata nordestina para tentar uma melhor qualidade de vida, tá? É isso. É sempre bom lembrar que o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca. Conforme a concentração fundiária vai se ampliando, mais você tem migração campo-cidade, o êxodo rural, e mais desigualdade você tem e, concomitantemente, mais desmatamento da caatinga. Vamos lembrar? Na caatinga nordestina, você já tem um deserto do tamanho da Inglaterra e que continua se expandindo por conta do fenômeno da desertificação oriundo da diminuição da umidade nessa porção do Brasil por conta do desmatamento gerado pelo agronegócio, tá? Embaixo você vai escrever meio norte, 2 pontos. Meio norte, 2 pontos, tá? Aí você vai escrever assim, ó, área de transição entre Amazônia e sertão, vírgula, possuindo características dos 2 espaços, vírgula, tendo clima tropical e apresentando como vegetação a mata dos cocais. Aí abre parênteses, escreve Babaçu e Carnaúba, fecha parênteses e ponto final. Que são os 2 tipos de árvores que nós temos ali no meio norte, que são extremamente utilizados pela população local como forma de geração de renda, tá? Então foi, né, gente? Acho que foram, né? Já falamos bastantes informações sobre as sub-regiões nordestinas e agora a gente pode voltar a fazer a nossa revisãozinha passando para as próximas questões, tá? Questão de número 5. Quais as principais causas para o desmatamento da mata de araucárias? Vamos lembrar, mata de araucárias é um tipo de vegetação que nós encontramos na região sul do Brasil, tá? Ali você vai ter uma vegetação típica, que é a mata de araucárias, né? Típica de um ambiente mais frio, de clima subtropical, tá? Araucária até você pode encontrar espécies vegetais semelhantes ou a própria araucária em países temperados, tá? Mas tem que ser ambientes mais frios, beleza? E o que explica a destruição da araucária é né? O avanço da indústria moveleira, você se utilizar da madeira dessas árvores para a produção de móveis, produção de papel, tá? Também você retirar a mata de araucária para plantar no lugar soja, beleza? E também nós temos a expansão da urbanização, né, explicando esse desmatamento excessivo, tá? Então escreve assim no seu caderno: desmatamento pela indústria de móveis, vírgula, pelo agronegócio e pela expansão da urbanização. Ponto final. Questão Z de número 6. Quais os riscos que o desmatamento e construção de hidrelétricas geram para o Rio São Francisco? Olha só, você tem basicamente a diminuição da vazão desse rio. O que é vazão? É quantidade de água que passa dentro de um corpo hídrico, dentro de um espaço de tempo. Então, conforme você constrói hidrelétricas, galera, hidrelétrica, ela vai se utilizar de uma estrutura que justamente diminui, né, a quantidade de água que passa por esse rio em uma dada porção desse corpo hídrico,
tá? Ou seja, você tem a diminuição da vazão desse rio, beleza? Então, você tem a diminuição de água, né, a diminuição da vazão do Rio São Francisco, o que vai prejudicar a atividade agrícola em várias porções ali de todo o seu percurso, né, nas suas margens, e também vai afetar a pesca, por exemplo, de algumas comunidades locais. Tá? Você tem várias outras consequências, como a redução da umidade das margens do Rio São Francisco, levando a um processo, né, de arenização, depois que pode levar também a um processo de desertificação, se a gente somar aí o desmatamento das margens do São Francisco, tá? Mas vamos ficar nesses dois aí que eu apontei para vocês. Escreve assim: diminuição da vazão do São Francisco e prejuízo à pesca. Ponto final, tá? Questãozinha de número 7. Por que a Zona da Mata concentra grande parte da população da região Nordeste? Muito tranquilo. Olha só, a Zona da Mata Nordestina, como a gente já viu em sala, é a sub-região nordestina que fica próxima ali do Oceano Atlântico. Então a umidade do Oceano Atlântico entra nessa sub-região, né, e torna o clima dessa sub-região mais úmido, mais ameno. É mais confortável de se estar ali do que estar em uma localidade com um clima mais seco. Para além disso, essa é a porção do território nordestino em que você tem maior quantidade de indústrias, tá? De serviços, você tem maior diversificação econômica, beleza? O que, obviamente, também atrai fluxos migratórios, tá? Então escreve assim como resposta. A Zona da Mata é a sub-região nordestina que apresenta maior diversificação das atividades econômicas e possui um clima mais ameno por conta da proximidade com o Oceano Atlântico. Ponto final, tá? Questão de número 8. Por que afirmamos que existem vários Brasis? Pessoal, vocês moram em um país que é do tamanho de um continente, tá? O Brasil é um país imenso. O que quer dizer que de uma região para outra há uma variedade de características físicas e culturais absurdas, tá? Então você vai ter climas diferentes, solos diferentes, espécies vegetais diferentes, culturas diferentes, atividades econômicas diferentes. Então, de uma região para outra, parece que você literalmente está migrando de Brasil em Brasil, tá? São vários Brasis que existem dentro de um único Brasil, beleza? E dentro disso, também é bom lembrar que não precisa nem sair de uma região para outra não, tá? Às vezes de um município para outro, às vezes de um bairro para outro. O Brasil é um país extremamente diverso e é bom lembrar disso para compreender essa questão, beleza? Então escreve assim no seu caderno. O Brasil, por conta da sua extensão latitudinal e formação territorial, possui uma diversidade de aspectos naturais e humanos consideráveis, o que explica esse entendimento de que existem vários Brasis dentro de um único Brasil. Ponto final. Questão de número 9. O que é regionalizar? Galera, regionalizar é basicamente agrupar. É o vento. É basicamente agrupar diversas porções de um território a partir de características físicas, humanas, enfim, características diversas em que esses territórios as possuam de maneira similar. Então, por exemplo, quando eu pego uma parte do território brasileiro, agrupo diversos estados e falo essa porção de estados compõe a região Nordeste, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que esses estados compartilham de diversas características, novamente, características físicas, características econômicas, características populacionais, dentre tantas outras características, e que, por isso, eu vou agrupá-los em uma região.
E essa região é composta por esses estados que possuem características específicas que são diferentes, por exemplo, dos estados que compõem a região sudeste. Beleza? Ou a região norte, ou centro-oeste, ou sul, enfim. Show de bola? Então escreve assim no seu caderno. Regionalizar é o processo de agrupar territórios a partir de características similares. Ponto. A número 10, ela complementa a número 9. Por quê? Olha o que a número 10 fala. Qual é a importância de regionalizar para a administração pública? Pessoal, para a administração pública, o processo de regionalização é muito importante. Por quê? Porque você facilita o processo de desenvolvimento de políticas públicas. Se você tem uma região delimitada com características específicas muito bem postas, facilita a leitura de diversas características dessa porção do seu território, o que facilita o desenvolvimento de diversas políticas. Então, se eu sei que, por exemplo, a Caatinga, que está presente em vários estados nordestinos, passa por um processo de desmatamento muito brusco, eu vou pensar políticas específicas para a Caatinga compartilhada por esses estados e, a partir daí, eu vou combater esse desmatamento. Percebe? Se eu sei as características de educação, de evasão escolar dos estados que compõem a região Nordeste, eu vou conseguir pensar políticas muito mais assertivas para garantir que essas pessoas se mantenham nas escolas a partir desses dados. Beleza? Então escreve assim, o que inclusive, né, justifica a importância do IBGE e do censo. Beleza? Que facilita a aquisição dessas informações e pensamento de políticas públicas. Tá? Então escreve assim no seu território, aí, no seu caderno. Regionalizar facilita o desenvolvimento de políticas públicas a partir das características que compõem, a partir das características dos estados que compõem as regiões brasileiras. Ponto final. Obviamente que eu falei mais especificamente sobre o Brasil, porém, isso também pode ser aplicado para qualquer país, porque todo país tem o seu território regionalizado para facilitar a administração desse território, dessa extensão espacial. Beleza, gente? Olha só, foi a nossa revisão, já corrigimos todas as questões, tá? Ao longo do tempo, tá? Antes da sua prova, eu vou colocar aqui no plural mesmo o gabarito de algumas questões que nós, infelizmente, não pudemos fazer do livro de vocês por conta do tempo curto e do conteúdo, né, volumoso. Então, eu vou selecionar algumas questões principais, pegar o gabarito, colocar aqui no plural também, para vocês terem mais material de estudo, tá? Porém, façam e refaçam essa revisão que a gente acabou de fazer, assistam esse vídeo 259 milhões de vezes, beleza? Que vocês com certeza vão conseguir tirar uma nota maneira na P2, beleza? Galera, ó, tamo junto, tá? Beijo no coração de vocês, boa prova e até semana que vem. Fui!